Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que nesta tarde dá início, por meio da Escola Legislativa, a um ciclo de 3 palestras sobre uma das pragas urbanas mais recorrentes nas cidades brasileiras, o escorpião. Hoje, no primeiro dia, nós teremos a palestra Taxonomia, Morfologia e História Natural dos Escorpiões. No segundo dia, quarta-feira, nós teremos a palestra Principais espécies de escorpiões, Ação do veneno e primeiros socorros. E fechando o nosso ciclo, na quinta-feira, teremos a palestra que irá abordar a prevenção, o controle e também curiosidades sobre os escorpiões. Todas as palestras serão ministradas pelo biólogo, mestre em zoologia e técnico do Centro de Zoonoses aqui do município, o professor Antônio Turino Vaz de Moura, que já se encontra aqui conosco. Muito obrigado, Tony, pela sua disponibilidade. Nós agradecemos também à Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente e Humanização, o NEP, aqui representados deste ato pelo Wilde Alessandro Galeazzi, ele que é médico veterinário da Secretaria de Saúde e membro do NEP, e a Larissa Alves de Lima Lopes Ribeiro, ela que é enfermeira da Secretaria de Saúde e também faz parte do NEP. Obrigado pela colaboração de vocês, cedendo o profissional para que essa palestra, esse ciclo de palestras ocorresse. Os nossos agradecimentos também à Secretaria Municipal de Educação. Neste ato aqui, representando a secretária Daltira, nós temos o Carlos Balivo, supervisor de ensino, e a senhora Valéria Fiorelli, supervisora de ensino, os dois representando a secretária Daltira. Nós também agradecemos a presença e registramos a presença dos vereadores Fernando Barbieri e a gentil Américo Cato. Um dos principais objetivos deste evento, é trazer informações educativas sobre uma das principais pragas urbanas que acometem o nosso município e outras cidades Brasil afora. Nós lembramos que todas as palestras elas têm certificado da Escola Legislativa e para recebê-lo é preciso preencher o cadastro no site da Câmara, o Câmara Jaú, aliás, câmarajaú.sp.gov.br. A partir do dia 14 de fevereiro até o dia 4 de março, nós teremos uma abinha para que vocês possam fazer o cadastro para receberem o certificado desta palestra. Mas também para receber esse certificado é importante que vocês preencham a lista de presença ali com a nossa servidora. Acredito que todos no momento da entrada já fizeram isso. É também importante ficar atento ao e-mail que vocês vão registrar no nosso site no momento do cadastro, pois é através dele que nós vamos informar quando o certificado irá estar pronto para que vocês possam vir até a recepção da Câmara buscá-lo. Certo, gente? Combinado? Bom, mais alguns avisos aqui. Nós agradecemos também a presença da plateia, claro. Nós temos muitos servidores aqui da área da saúde, da educação, o público em geral. Lembramos que esta palestra está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jaú, por meio dos nossos canais, o 34.2, a Beto Digital, 10 da NET, o 52 da ConnectCor, e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TVCam Jaú. Nós também iremos disponibilizar todo o conteúdo, as 3 palestras, já ao longo da semana, em nosso canal no YouTube e em nossa página no Facebook, caso vocês queiram consultar ou utilizar esse material também como estudo ou como forma de informar os seus amigos e familiares. Bom, sendo assim, senhoras e senhores, eu passo a palavra para que a gente inicie, de fato, os trabalhos desta tarde ao professor e palestrante hoje, o senhor Antônio Turino Vaz de Moura. Tony, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, 2 recomendações. A primeira, que todos confiram se o celular está desligado, ou pelo menos no silencioso. O meu pelo menos está. Bom. O segundo é um pedido que eu quero fazer para vocês. Por favor, evitem fazer perguntas durante a palestra, porque muitas das dúvidas já vão ser sanadas na própria palestra, conforme eu for falando. Então, se ainda surgir alguma dúvida, por favor, esperem até o final da palestra. E também peço que se atenham às perguntas do assunto do dia, para não atrapalhar
as próximas palestras. Se ainda assim alguém tiver alguma dúvida que não é desse assunto, no final de tudo, depois do encerramento, eu terei o maior prazer de estar respondendo. Ok? Então, vamos lá. Então, a palestra é sobre escorpiões. Nós teremos a palestra 2, falando sobre as principais espécies de escorpiões no Brasil e no mundo, a ação do veneno, ou seja, como ele age no corpo das pessoas, e quais são os primeiros socorros para evitar danos maiores acidentes. A última palestra será sobre prevenção e controle de escorpiões, além de algumas curiosidades, algumas dúvidas que as pessoas têm que estão erradas, algumas crendices populares que não têm fundamento. Eu vou estar explicando essas crendices na última palestra. Mas hoje nós vamos falar sobre taxonomia, morfologia e história natural de escorpiões. Ou, se vocês preferirem, no português mais simples, eu vou estar explicando quem são e como são os escorpiões. Então, para começar, quem são os escorpiões? Eles são animais que pertencem ao filo Arthropoda, que em grego significa que tem pés articulados. Basicamente, são todos os animais que possuem algum tipo de carapaça com articulações, como, por exemplo, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os diplópoda, que para quem não sabe são os piolhos de cobra, e os quilópoda, que são as lacraias. Depois disso, dentro do filo Arthropoda, eles pertencem ao subfilo Chelicerata, que significa aqueles que possuem quelícera. Quelícera é uma estrutura que esses animais possuem na boca, que pode ter várias formas. No caso das aranhas, por exemplo, é o ferrão. No caso dos escorpiões, é uma espécie de pinça pequena, usada para tirar pequenos pedaços da comida para ajudar na digestão. Nos quelicerados, então, nós temos todos os aracnídeos, nós temos o límulo, que é um animal muito antigo, e várias espécies pré-históricas que já estão extintas atualmente. Depois ele pertence à classe aracnida. Dentro da classe aracnida nós já eliminamos todos os outros, então só ficamos com as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Gente, para quem não sabe, carrapato e ácaro também é aracnídeo. Depois disso nós temos a ordem Scorpiones. Finalmente, agora são apenas os escorpiões. Aqui, quando chegamos em escorpiões, nós tiramos todos os outros artrópodes do grupo e ficamos apenas com eles. Agora, isso aqui é muito utilizado em taxonomia, isso é muito utilizado na área acadêmica, mas por que eu citei isso? Para que eu falei tudo isso aqui? Por um simples motivo. Para explicar para os senhores que escorpião não é inseto. Mas isso eu sei. Não. Minha experiência com as pessoas demonstrou que não. As pessoas não sabem a diferença. Para elas, a diferença é simplesmente na aparência, que é diferente. Não. Os escorpiões, eles estão muito longe dos insetos. Eles estão muito longe dos outros artrópodes. Olhem quantas classificações ele tem. Ele só está junto com os insetos na primeira, no filo Arthropoda. Então, a fisiologia deles é diferente. O comportamento deles é diferente. Tudo neles é diferente. Dizer que um escorpião é parente de um inseto não está errado, mas equivale a dizer que nós, humanos, somos parentes dos tubarões. Sim, é verdade. Nós somos parentes, mas muito distantes, tão distantes quanto os insetos dos escorpiões. Então, guardem bem isso, pessoal, porque esse é um dos conceitos mais importantes a respeito de escorpiões. Agora, e como são os escorpiões? Isso também parece engraçado falar isso aí, mas eu já vi muita gente fazer muita confusão. Muita gente não sabe, nunca viu um escorpião, não sabe como é. E não sabe reconhecer quando ver um. Então eu costumo fazer essa comparação aqui. Os escorpiões, eles têm 4 pares de patas. Porque agora meu ponteiro não funciona na tela. Então, os escorpiões possuem 4 pares de patas. Os insetos possuem apenas 3.
Os escorpiões, eles possuem o corpo dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen. É como se os escorpiões não tivessem pescoço. O tronco deles e a cabeça é uma coisa só. Já os insetos não. Os insetos, eles têm a cabeça, o tórax e o abdômen. Eles são bem definidos, são bem separados. Os escorpiões não possuem antena. Os insetos, por outro lado, eles possuem um par de antenas. E, aliás, só isso seria suficiente para saber a diferença entre eles. Os escorpiões também não possuem asas. Já os insetos possuem 2 pares de asas. Só que os escorpiões possuem um par de pedipalpo. Aliás, todos os aracnídeos possuem pedipalpo, que em cada espécie tem um formato diferente. No caso dos escorpiões, os pedipalpos são as pinças. E existe uma coisa muito engraçada a respeito dessas pinças. Quando eu era criança, eu achava que o escorpião fosse parente dos caranguejos, porque todos eles têm pinça. Mas existe um fenômeno na natureza chamada convergência adaptativa. Ela diz mais ou menos o seguinte: espécies diferentes, quando confrontadas com o mesmo desafio, elas tendem a encontrar soluções parecidas. Um exemplo clássico disso são as asas. As asas dos insetos, das aves e dos morcegos, elas têm exatamente a mesma função, mas são total e completamente diferentes. Elas evoluíram de forma total e completamente diferente. As asas dos insetos é feita de quitina, a das aves, feita com penas, e a dos morcegos, feito de pele. Então aí a gente volta à pinça dos escorpiões e dos caranguejos. Elas são diferentes, elas têm evolução diferente, origem diferente. Porque enquanto os crustáceos, o caranguejo, siri, camarão, o dedo que mexe é o dedo de cima, nos escorpiões, o que mexe é o dedo de baixo. E, obviamente, os insetos não possuem pedipalpos. Da mesma forma, os escorpiões possuem um par de quelíceras, que dá o nome ao grupo Chelicerata. Já os insetos, eles não possuem não possuem quelíceras. Esse desenho aqui, acho que dá para ilustrar melhor o que eu estou falando. Se vocês observarem bem em cima dele, vocês vão ver um par de quelíceras. Ainda descendo, vocês vão ver os pedipalpos do escorpião, que aqui tem o formato de pinças. Aí vocês veem as 4 pares de patas, que aqui 3 são fáceis de ver, a 4ª está por baixo das pinças, então você não vai conseguir enxergar direito, mas está aí. Depois você tem o corpo dividido em cefalotórax, abdômen e pós-abdômen, ou, se preferir, prossoma, mesossoma e metassoma. Aqui nós temos uma curiosidade para vocês. Embora não pareça, escorpião não tem cauda. Isso que vocês estão vendo não é a cauda do escorpião. Uma definição bem simples que eu costumo dizer a respeito de cauda seria o apêndice posterior ao orifício excretor. Ou, traduzindo mais para o português, cauda é tudo que tem depois do orifício anal do escorpião. E o orifício anal do escorpião, ele fica, se vocês verem na imagem da direita, ele fica justamente entre o último segmento do que seria a cauda e o telson, que é essa vírgula onde se encontra o ferrão e a glândula de veneno do escorpião. Então, por essa definição, o escorpião não possui cauda. Ok? Uma outra curiosidade, que eu vou citar agora, mas eu vou citar de novo mais tarde, é que se vocês prestarem atenção na barriga do escorpião, vocês vão ver que eles têm 4 placas, e nessas placas tem 2 furos, 2 buracos, um de cada lado, que é por onde os escorpiões respiram. Então ele respira bem rente ao chão. Vem daí que surgiu uma ideia que as pessoas têm, que não foi testada, não existe prova nem que funciona, nem que não funciona, de que produtos de cheiro forte, como querosene, espanta escorpião. Então não existe prova para isso. Mas a ideia veio por causa desses orifícios respiratórios. Vamos lá. Por que tudo isso? Porque, como eu disse, muita gente não conhece escorpião, ou
Até já vi escorpião, mas confunde muito. Esse é um dos animais que as pessoas mais confundem com o escorpião, que é a tesourinha. Porque como se não bastasse ela realmente parecer um escorpião, assim para um leigo, ela se comporta como se fosse um escorpião. Observem a foto aqui de baixo, da direita. Ela se comporta como um escorpião. Ela tem o mesmo comportamento. Uma pessoa que saiba a diferença entre um escorpião e um inseto, vai perceber na hora. Mas quem não souber, não consegue. E, gente, eu já vi tesourinha com mais de 5 centímetros, então elas realmente assustam. Não bastassem as tesourinhas, nós temos também esse bicho aqui. Espera aí. Isso é um escorpião, não é? Não. Ele é um parente muito próximo do escorpião. Inclusive, o nome popular dele é pseudo-escorpião, ou seja, escorpião falso. Ele parece um escorpião em tudo, mas vocês podem ver que ele não possui poste abdômen. Ele não tem o que seria, o que eu acabei de demonstrar que não é a cauda. E tem mais uma coisa a respeito desse bicho. Se vocês olharem a foto da esquerda, a foto de baixo, vocês vão ver que esse é o tamanho real desse bicho. Os pseudos escorpiões são muito pequenos, o maior deles possui 3 milímetros de tamanho. Então, mas o que acontece? Às vezes as pessoas elas estão limpando o quintal, elas vão tirar um tronco velho, com a casca soltando, eles arrancam a casca, eles vão um monte desse bicho aqui, e entram em desespero. Meu Deus, são filhotes de escorpião, tem uma infestação de escorpião aqui em casa. Não, eles não são escorpiões. E vocês podem observar que pelo tamanho deles, eles são completamente inofensivos, eles não fazem absolutamente nada. E finalmente nós temos também mais... Não, pera. Agora vocês realmente acreditam que alguém vai confundir um bicho desses com um escorpião? Ele é totalmente diferente, só que é uma lacraia. Olha como ele é. Não tem como confundir. Não. Esse caso aqui talvez seja o mais curioso de todos. A confusão aqui não está na aparência, está no nome. Ok, essa aqui é uma lacraia. As lacraias, elas são peçonhentas. A picada delas é bastante dolorida por causa do veneno, mas é só isso. O problema é que no Nordeste, em algumas outras regiões do país, os escorpiões são chamados de lacral. Escorpião vem do grego, scorpios. Então depois passou pelo latim e chegou até a nossa língua. Só que na África, escorpião, em árabe, é El-Akran, ou El-Akrab, que significa simplesmente escorpião. E parece que no Nordeste houve uma grande aporte de pessoas da África lá, e trouxeram esse nome. Então, no Nordeste e em alguns outros lugares, o escorpião é chamado de lacral. Agora, vocês imaginam uma pessoa chegar no pronto-socorro desesperada, porque ela foi picada por um lacral. E a pessoa que está no pronto-socorro não conhece essa diferença. A pessoa vai tratar o acidentado como se fosse uma lacraia e não como se fosse um escorpião. O que, na maioria dos casos, graças a Deus, não acontece nada. Mas nos casos mais graves, pode pôr a vida da pessoa em risco. Então, muito cuidado, não confundam lacraia com lacral. Então, agora vamos falar um pouco também da história natural dos escorpiões. Então, um pouco mais sobre o comportamento, a história e o comportamento deles. Senhores, os escorpiões, eles são muito antigos. Eles têm aproximadamente 400 milhões de anos. Eles estão entre os primeiros animais a surgirem na Terra e os primeiros animais também a colonizar o ambiente terrestre, porque os primeiros escorpiões eram aquáticos. Eles são vencedores, eles estão aqui há muito tempo. Para vocês terem uma comparação de tempo, os escorpiões surgiram há 400 milhões de anos. Os insetos, eles surgiram há aproximadamente 360 milhões de anos. Os dinossauros surgiram na Terra há 160 milhões de anos e foram extintos há 65 milhões de anos. O ser humano surgiu na Terra há aproximadamente 100 mil anos, o que torna os escorpiões 40 mil vezes mais antigos do que nós.
Então, eles são animais de respeito. Eles estavam aqui quando os dinossauros surgiram, eles estavam aqui para ver os dinossauros serem extintos, eles assistiram o primeiro hominídeo descer das árvores para começar a andar de pé, e eu garanto para vocês que eles estarão aqui quando o último homem deixar a Terra. Então, outra coisa interessante é que eles colonizaram todos os ambientes. Então, tem escorpião em todo lugar, com exceção dos polos. Então, tirando o Polo Norte e o Polo Sul, tem em todos os lugares. Desde dezenas de metros abaixo da superfície em cavernas, até mais de 4.000 metros de altitude nos Andes. Desde as florestas tropicais, como a Amazônia, e a floresta subsaariana, como desertos, como o Saara. Curiosamente, não existem mais escorpiões aquáticos. Eles surgiram na água, mas nenhum deles agora vive na água. Aqui nós temos um pequeno problema com eles. Eles são carnívoros e vivíparos. O que significa o fato de eles serem carnívoros? Eles só se alimentam de presas vivas que eles caçam. Então, eles não comem nada que não esteja vivo, que eles não tenham caçado. E isso atrapalha bastante, por exemplo, no combate dos escorpiões. Porque você não pode usar iscas. A isca não funciona. Não existe isca que atraia escorpião. E o fato de eles serem vivíparos também favorece demais a proliferação desses animais. O que significa ser vivíparo? Significa que os escorpiões, eles não põem ovos. Os filhotes, quando chega a época certa, os filhotes nascem já vivos, mais ou menos que nem ser humano, que nem mamífero. E depois que eles nascem, olha o que eles fazem. Eles sobem todos nas costas da mãe, onde permanecem. Aí depende da espécie. O Tício cerulatus, o escorpião amarelo que a gente tem aqui, por exemplo, ele nasce, fica um mês, troca de pele pela primeira vez nas costas da mãe, permanece um mês lá, quando depois começa a abandonar a mãe e cuidar da própria vida. Mas todos eles fazem isso. Inclusive, existe uma lenda nas florestas africanas de que se você esmagar um escorpião, você tem que esmagar cada pedaço dele, porque senão cada um deles vai virar um novo escorpião. De onde veio essa lenda? Está errada, está completamente errada, está completamente fora. Mas de onde veio? De alguém que esmagou um escorpião fêmea com os filhotes nas costas e não percebeu. A única coisa que ele percebeu foi os filhotes saindo correndo para tentar se salvar. Atualmente, nós temos 2.200 espécies de escorpiões reconhecidas. Vale aqui um pequeno adendo. Se vocês fizerem pesquisa, inclusive no manual de escorpiões do Ministério da Saúde, vocês vão encontrar o número de 1.600. Quem está certo? O que acontece é o seguinte, o número de 1.600, ele vem desde os anos 80, desde o começo dos anos 90. Mas, recentemente, alguns anos atrás, foi feito um novo trabalho, que ele revisou isso aí, contou de novo o número de espécies de escorpiões no mundo, chegando a esse número. Inclusive, vocês vão ver esses numerozinhos menores atrás aí, que só são referências bibliográficas, citando onde está, de onde foi tirado esses números, que vocês vão ver no final da palestra. Na verdade, aliás, se vocês forem ver extraoficialmente, o número de escorpiões, de espécies de escorpiões, já passou de 2.400. Mas, oficialmente, ainda estamos em 2.200 espécies, das quais, apenas 104 espécies no mundo todo oferecem risco de vida para o ser humano. Então, dessas 2.200, apenas 104 são realmente perigosas. Isso tem a ver com a função do veneno. Gente, para que serve o veneno do escorpião? A função primária do veneno é a alimentação. O veneno do escorpião serve para ele se alimentar, serve para paralisar as presas enquanto ele caça. O que o escorpião come? Quais são as presas dos escorpiões? Outros artrópodes, como por exemplo, barata, grilo, aranhas, cupim e outros tipos de escorpião. Então, o veneno do escorpião foi feito para ter efeito justamente
nesses animais. É uma triste coincidência, uma coincidência muito triste, que esses 104 escorpiões, o veneno seja suficiente para matar uma pessoa. Não era para ser assim. Foi uma coincidência que isso aconteceu. Além disso, existem algumas espécies de escorpião, que elas são divididas em equilibradas e oportunistas. As espécies equilibradas, aliás, não só escorpião, todos os animais. As espécies de animais equilibradas, elas estão perfeitamente integradas no ambiente. Elas ocupam um nicho específico, da qual elas não têm competição, da qual só elas podem aproveitar. Então, elas estão bem, elas estão tranquilas. Elas não têm competição, para elas é ótimo, é fácil. E existem as espécies oportunistas. As espécies oportunistas, elas não são especializadas. Elas podem ficar em qualquer ambiente. Elas sofrem pressão de competição, mas elas podem ficar em qualquer ambiente. Aí o que acontece? Quando nós destruímos um ambiente, ou um ambiente selvagem, as espécies equilibradas, elas não sobrevivem, elas não aguentam a alteração brusca de ambiente e elas acabam morrendo. Só que para as espécies oportunistas, isso é uma grande oportunidade. E aí elas se dão muito bem. As espécies equilibradas, mesmo de escorpiões, os escorpiões equilibrados, eles não se desenvolvem muito, eles não têm muitos filhotes, eles são raros de serem encontrados no ambiente, e eles não têm, eles ficam tranquilos no lugar, eles não causam problema para o ambiente, nem para nós. Se nós vivemos num lugar onde os escorpiões estão equilibrados, eles não vão causar problema para nós. Já uma espécie oportunista, não. Ela se reproduz muito e muito rápido. Elas dominam o ambiente. Inclusive, elas expulsam, quando há uma espécie equilibrada, elas expulsam as espécies equilibradas. Eu costumo fazer uma comparação entre espécies oportunistas e equilibradas, para vocês entenderem melhor. Eu costumo contar a historinha do Sr. Silva e do Seu Zé. Aliás, os senhores conhecem o Sr. Silva? Gente, não conhece o Sr. Silva? Gente, ele é famosíssimo, o Sr. Silva. Ele é CEO de uma multinacional aqui no Brasil, da filial aqui no Brasil. O cara é tão chique que ele não é diretor administrativo, ele é CEO. Ele é chique. Gente, esse cara é impressionante. Para vocês terem uma ideia, ele fala mais de 20 línguas diferentes. Ele conhece 5 dialetos de mandarim. O cara sabe falar esperanto. O cara ele já fez mais de 20 cursos de especialização. Ele está sempre aprendendo, sempre estudando mais. Os diplomas dele ocupam uma parede inteira do escritório dele. O cara ele é extremamente especializado, ele é extremamente específico. O cara é tão bom, gente, que ele ocupa um emprego que só existem mais 2 empregos iguais ao dele no Brasil, e os 2 também já têm alguém no lugar deles, do mesmo nível do Sr. Silva. Então, imaginem o quanto o Sr. Silva ganha. Imagina o tamanho dos zeros, o número de zeros que tem no cheque desse cara. E ele também ele não se preocupa em perder o emprego dele, porque se demitirem ele, não tem outra pessoa para pôr no lugar. Por outro lado, essa mesma empresa multinacional, ela tem o Seu Zé. O Seu Zé vocês conhecem, né? Não? O Seu Zé é da manutenção, vocês não lembram dele? Nunca viram ele andando para lá e para cá? Que ele não terminou a escolaridade, ele tem escolaridade incompleta, ele já é aposentado, mas para dar uma complementação na renda dele, ele trabalha de zelador, faz tudo no prédio. Ele não terminou os estudos, mas ele é uma pessoa esforçada, ele é uma pessoa muito curiosa. Então ele aprendeu um pouco de marcenaria, carpintaria, encanador, pedreiro. Então qualquer coisinha que dá, qualquer problema que dá, você chama o Seu Zé que ele vai lá consertar o lugar. Ele vai resolver o problema. Mas aí, infelizmente, vocês sabem, todos aqui estão cientes que em 2013 o Brasil sofreu toda aquela crise, teve um problema danado, muitas empresas fecharam, muita gente foi parar no olho da rua, inclusive essa multinacional em que eles trabalhavam fechou, e o Sr. Silva
e o seu Zé foram parar no olho da rua. Agora eu pergunto para vocês, quem vai conseguir um emprego mais rápido? Qual dos dois vai conseguir um emprego mais fácil? O senhor Silva ou o seu Zé? Exatamente, o seu Zé. Podemos comparar da mesma forma. O senhor Silva seria um profissional equilibrado, enquanto que o seu Zé seria um funcionário oportunista. Isso é a mesma coisa que acontece na natureza. Lamentavelmente, além das principais espécies de escorpiões que possuem veneno capaz de matar um ser humano, são justamente as espécies de escorpiões oportunistas, senhores. E é daí que vem toda essa confusão, todo esse problema que nós vemos sobre escorpiões. Então, o que eu tinha para falar dessa parte, então, já está encerrada. Eu preciso agora dar os créditos das imagens, porque essas imagens não são minhas. Todas elas foram coletadas na internet pelo selo Creative Commons, ou também conhecido como permitida reprodução desde que citada a fonte. Então, do primeiro para o último slide, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o crédito das imagens são esses. Uma frase atribuída a Isaac Newton dizia: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. O que significa isso? Isso, em ciência, é uma demonstração de como ela funciona. Na verdade, a ciência, cada descoberta científica funciona como se fosse um degrau. Então, cada cientista contribui com um degrau no conhecimento. Aí o próximo cientista ele sobe os degraus prontos para poder colocar o degrau dele. E assim a ciência vai crescendo, vai aumentando. Então, aqui estou eu citando quais foram os degraus que eu subi para fazer essa palestra. Então, estão aqui as referências, sendo que as duas últimas referências, a referência número 6, é o trabalho que citou todos os escorpiões, que contou os escorpiões que eu citei. E o número 5 é um site extraoficial, que também fala muito sobre os escorpiões. Aliás, eu recomendo vocês, de Scorpion Files. Infelizmente ele está em inglês, mas eu recomendo que pesquisem lá, que vocês vão encontrar muito mais informações. Então, finalmente, senhores, alguém ainda tem alguma dúvida? Dúvidas sobre esse assunto? Não? Então, eu gostaria muito de agradecer ao Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal da Saúde de Jaú pelo convite para eu estar aqui fazendo essas palestras. Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Jaú, através da Escola Legislativa, que permitiu que a gente pudesse fazer tudo isso, que sem eles, sem a ajuda deles, essas palestras não seriam possíveis. E também gostaria de agradecer aos membros da plateia que me aturaram falando essa palestra inteirinha. Então, a todos os senhores, o meu muitíssimo obrigado. Obrigado, Tony, pela palestra. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, do NEP, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Educação e principalmente ao público que compareceu. Lembrando que amanhã nós teremos mais uma palestra e o tema será Principais espécies de escorpiões, ação do veneno e primeiros socorros. É isso, né, Tony? E depois também na quinta-feira, encerrando o ciclo, nós teremos a palestra que irá abordar a prevenção, o controle e também curiosidades sobre os escorpiões, não é? Legal. Ressaltando mais uma vez que já nos próximos dias essa palestra estará disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú, também será reprisada na nossa grade de programação e nós iremos também publicar na nossa página no Facebook. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e a gente aguarda vocês amanhã. Ao pessoal de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima.
Pessoal, só um instante, por favor. Agora que está encerrado, se alguém tiver alguma dúvida